Bom dia, querido irmão, querida irmã. Estamos no segundo domingo da Páscoa e a liturgia, como sempre, vem nos alimentar, vem a reforçar a nossa fé, mesmo em tempos difíceis. Ela vem mostrar para mim e para você que se nós realmente tivermos fé, vamos vencer, vamos ultrapassar toda e qualquer dificuldade. O evangelho de hoje, João, capítulo 20, versículos de 19 a 31, narra as portas fechadas. As portas fechadas daquele local onde os discípulos estavam com medo dos judeus, com medo da perseguição. Porém, para Jesus não tem portas fechadas, meu irmão. Ele se apresenta ali, no meio deles, e diz: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco, a paz esteja convosco, e sopra sobre eles o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus sabia que eles estavam preocupados, estavam com medo, que até o dia de Pentecostes chegar, eles precisariam estar ali, unidos. Não vos afasteis de Jerusalém, até que do alto sejam dados a vocês a força, até que o Paráclito venha. Porém, Tomé não estava ali. E quando Tomé chega, eles vão naquela alegria, né? Vemos o Mestre, o Senhor apareceu aqui. E Tomé, oh meu irmão, que nós não sejamos como Tomé. O que Tomé fez? Se eu não ver as marcas dos pregos, se eu não ver o seu lado ferido e machucado, eu não acreditarei. 8 dias depois, Jesus se apresenta mais uma vez ali e vai direto em Tomé e diz: Tomé, já pensou? Não é? 2000 anos depois, ele dizer: Naú, não seja incrédulo, Naú, mas seja um homem de fé. Qual é o seu nome? João, Pedro, Maria, Luiz, Antônio, Tiago. Já pensou? E Jesus olha para Tomé: vem aqui, Tomé, coloca as suas mãos aqui, coloca o seu dedo, coloca a sua mão do meu lado, aqui ferido. Não seja incrédulo, Tomé. Não seja incrédulo, homem, mulher do século 21. Mesmo em meio a tantas dificuldades, o Evangelho hoje vem nos convidar a ter fé. A leitura vem nos chamar a ter fé. Aí, vendo Jesus, o que Tomé faz? Tomé exclama uma bela profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Mas eu peço licença para você para fazer a primeira leitura da missa de hoje, não é? Que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Por quê? Porque essa primeira leitura, já no segundo domingo da Páscoa, nos convida à prática. Nesses tempos de pandemia, nós somos chamados a ir para a prática do Santo Evangelho. Vamos lá? Primeira leitura: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era em comum unidade. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça, nem havia entre eles nenhum necessitado. Porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço, aquele valor que tinha sido vendido, e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a necessidade. Aquilo que nos ensinou São Vicente de Paulo, não é? Aquilo que nos ensinou São Dom João Bosco, aquilo que nos ensinou Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce dos pobres. É isso que nós temos que fazer hoje, por isso que a gente pegou essa leitura, que é da liturgia. Nós precisamos, em tempos difíceis, não é? Em tempos que a paróquia, que a igreja, que a capela, muitas vezes vai estar de portas fechadas, com medo dos vírus. A lei aí, né? As autoridades, um manda fechar, outro manda abrir, eu não quero entrar nesse contexto. Porém, nós temos que ir para a partilha, a necessidade, temos que fazer o nosso algo mais. Aqui na nossa paróquia é feito um trabalho lindo, e a gente vê tantas pessoas, até particulares, fazendo partilha. É necessário ONGs, instituições, ajuda, meu irmão,
Faz o seu algo mais, façamos a nossa parte, pessoas doando sangue. Se você é doador, doe sangue, doe alguma coisa. Não é só achar assim, mas o que Madre Teresa fazia na Índia era bonito, não é? Claro que era, mas hoje nós somos chamados a fazer aquilo que ela fazia. Ela disse, Madre Teresa, hoje nós somos os pés de Jesus para visitar um doente, nós somos as mãos de Jesus para acariciar, e se possível até a cesta básica, aquilo que a pessoa precisa, porque nós sabemos que nessa crise que o mundo está aí, claro, refletida pelo coronavírus, é nesse momento que nós podemos aproveitar essa oportunidade para ser melhores cristãos. Um cristão é um outro Cristo, meu irmão. Um cristão é chamado a ser um novo Cristo. E não fugir, não deixar para o outro, não ficar só criticando. Nós somos chamados, sim, a estar em oração por todos aqueles, porém, colocar em prática, como foram aí os primeiros cristãos, que não havia necessitados entre eles. Eles partilhavam o pouco, que eu não sei se às vezes a gente acha, né? Ai, mas se eu levar 1 litro de óleo é muito pouco. O pouco com Deus é muito. O pouco, quando muitas pessoas se juntam, se torna o suficiente. Aqui na nossa paróquia, 50, 60 cestas são feitas. Paróquia Sagrada Família, em José Bonifácio, uma paróquia que fica situado num lugar bem humilde. Portanto, é aí, na unidade, na união, lembra daquela canção? Eu sou feliz, é na comunidade que eu sou feliz. Então, nós lembra daquela historinha também, dos pássaros, dos animais, que a floresta estava pegando fogo? Irmão, sem Deus, nenhum sistema traz a paz. Sem Deus, nenhum sistema vai nos satisfazer. Então nós precisamos nos juntar. Aquela floresta pegando fogo, os animais, estavam indo embora, estavam fugindo. Assim como os cristãos, os primeiros cristãos estavam com medo. Assim como hoje, muitas vezes nós estamos com medo do vírus. Claro. Mas os animais estavam fugindo, mas o pequeno beija-flor ia lá com o biquinho de água, né? E jogava, tentando apagar um incêndio. O macaco viu ele fazendo aquilo e falou: ô, beija-flor, o que você está fazendo? Ah, eu estou tentando apagar um incêndio. Ah, você não vai conseguir nunca com esse pouquinho de água. O beija-flor diz: olha, eu não sei se eu vou conseguir. Eu só sei que eu estou fazendo a minha parte. Que nós possamos, em meio a tantas dificuldades, fazer a nossa parte, ter fé, acreditar que aquele pouco com Deus é muito, pode mudar todo um contexto. Na segunda leitura, nós vemos lá na primeira carta de João, no capítulo 5, lá no versículo 4, que diz assim: e é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós precisamos, como diz o Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, cantar como Jesus cantou e partilhar como Jesus partilhou. Lembra dos 5 pães e 2 peixes? Sobrou. Quando o egoísmo impera, não dá para ninguém. Quando a caridade, o amor impera, sobra. Eu já vi tanta coisa bonita nesses 25 anos de igreja, tá? Que nós possamos fazer a nossa parte, que nós possamos ter fé e acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Oremos: Senhor, derrama sobre nós o teu amor, sopra sobre nós o teu Espírito Santo, sobre as nossas comunidades eclesiais, sobre as nossas paróquias, sobre as nossas capelas. Sopra sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor, nesse segundo domingo da Páscoa. Que não haja pobres entre nós, que nós possamos partilhar. Clamamos também pelo fim da pandemia, Senhor. Façamos um grande clamor pelo fim da pandemia, para que a vacina seja uma realidade para todos, Senhor. Sopra sobre os hospitais, sopra, Senhor, sobre as santas casas, Senhor. Sopra, Senhor, no pulmão daqueles que não conseguem respirar. Sopra, Senhor, sobre as autoridades desse país,
presidente, governadores, prefeitos, vereadores, para que eles possam falar a mesma língua, Senhor, para que a partilha possa acontecer. Sopra, Senhor Jesus, sobre nossos padres, bispos, sobre a igreja, Senhor, para que cada um tenha lá o seu algo mais para ajudar a todos aqueles que estão passando por necessidade, Senhor. Teu é a honra, Teu é o poder, Tua é a graça, Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos vencer a pandemia. Sozinho, podemos até ir mais rápidos, não é? Juntos, com certeza, vamos mais longe. Um abençoado dia. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria possa estar com você. Que nós possamos seguir o exemplo de tantos beija-flores que a igreja teve. São Vicente de Paulo, Santa Madre Teresa, São João Paulo II, São Francisco de Assis, Irmã Dulce dos Pobres, São Camilo, tantos santos que nos ensinaram a amar a Deus, aos irmãos, na prática sadia da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado.